Tudo bem, Romualdo? Então essa é a nossa segunda aula, onde nós vamos pegar aqueles exercícios que eu te passei e nós vamos formalizar o conhecimento que aqueles exercícios podem nos dar para você ter uso objetivo nas suas composições a partir de agora. Então todos esses elementos, todos esses conhecimentos vão ser acumulativos. Eu não vou ser absolutamente ortodoxo, eu vou pinçar pequenas informações para que a coisa não seja exaustiva e a gente tenha uma produção mais fluida, ok? Então, são duas partes da aula de hoje. A primeira é sobre a performance que o compositor tem que ter como músico, tá? E a segunda é onde vai entrar a análise e que eu vou abordar elementos da composição com mais detalhes. Tudo isso voltado com essa pecinha que é o Cacá e Balão. Tem o Frere Jacques também. O Frere Jacques eu vou deixar para você pegar. Nós vamos usar essa Cacá e Balão como exemplo. Você pega ele como modelo e transfere. Tudo que você olhou, que a gente aprendeu aqui no Cacá e Balão, você vai levar para o Frere Jacques. Você vai fazer o mesmo tipo de análise que eu te passei aqui, porque elas são similares em vários quesitos, e você vai me dar um feedback disso, tá bom? Bem, então a primeira parte fala da performance que um compositor tem que ter, se remete à percepção. Você precisa compor, você precisa construir a sua mente musical, isso envolve a tua memória, as tuas representações mentais sobre os sons que você está lidando, certo? E isso é o teu material musical mental. Você precisa aprender a dominar isso, tá? A criatividade toda se forma a partir desse domínio também, tá? Porque não importa se você tem grandes ideias, se elas são ideias que você não consegue manipular. Quando a gente treina, você adquire a habilidade de manipular. E o caminho para isso é um trabalho da percepção, tanto na escuta, certo? Que a gente falou da escuta ativa, quanto no output, quando você resolve demonstrar sem instrumento ou sem software que você consegue decodificar aquela informação, certo? Então vamos lá. Nosso primeiro exercício. Nosso primeiro exercício é a transcrição da melodia, então já está transcrito, fica já aí como correção ou não. Eu não sei se você já fez, mas não importa. Então, qual é a primeira coisa? Eu vou fazer um solfejo simples em tom absoluto. Tom absoluto é quando eu canto na altura das notas reais, tá? Depois eu vou falar sobre o solfejo relativo, ele não importa agora nesse momento. Então, vamos lá. Eu não preciso ser um grande cantor, o que eu preciso é ter um mínimo de acuidade vocal para poder afinar as notas e dar as relações intervalares delas do jeito que elas são, que tem a ver necessariamente com a afinação. Simples a vivência. Cantei. Se eu tenho a melodia estruturada na minha mente, eu tenho também que ter a habilidade de escrever aquela ideia. Então, o compositor, quando ele tem uma ideia musical, ele tem que ter a habilidade de saber representar essa ideia na escrita, tá? Então, o exercício é simplesmente esse, faço desse jeito. O segundo, a elaboração de uma segunda voz. Então, eu vou também solfejar. De novo, simples assim. Fui do início ao fim, sem dilema, certo? Você percebe que ela tem uma total coesão, depois na análise a gente vai falar sobre ela. O último exercício é a modificação da estrutura rítmica. Então, também não vou falar dos recursos de composição agora, é só então a gente cantar, tá bom? Então vamos lá. Pam paridam pam paridam pam taradiram pam paradim taradim tararam taridararidam pam.
Então, como é que eu cantei? Eu fiz um vocalize qualquer. Eu poderia ter cantado com o nome de nota, é um treino da teoria isso, tá? É um treino de leitura, cantar com o nome de nota. Você também deve fazer, mas isso eu vou deixar por sua conta. O principal aqui pra gente é você conseguir decodificar a informação e demonstrar naturalmente que você consegue tanto... Meu gato tá miando aqui. Tanto escrever uma nota, uma ideia musical, quanto de fato fazer uma leitura, fazer como eu disse, uma decodificação do material. Ok, vamos partir então para a questão básica da análise. Se a gente for fazer uma grande delimitação dessa melodia inteira, ela vem até aqui. E aí a gente tem que argumentar por quê. Porque a gente nunca simplesmente determina, eu acho que é até aqui e tá bom. Existe um misto entre você perceber e de você dar uma argumentação lógica. Se eu cantar a melodia para você até onde eu selecionei, que é até o Mi, ela vai ser assim. Pam, pam. Perdão, eu fiquei com outra melodia na cabeça. Pam, pariram, pam, pariram, pam, pararariram. Aqui no final, nessa parte aqui, onde tem um Mi, certo? Você tem uma semínima pontuada. Em momento algum da música tem uma semínima pontuada, exceto no final que você tem uma mínima, certo? Mas aqui é o final, então, mas no decorrer da melodia não tem. Então esse tempo maior ele cria uma separação natural, tá? E aí uma coisa que confirma isso é que tudo que vem depois é contrastante, pelo menos no início da segunda parte. Então a primeira grande divisão está aqui nesse Mi. Do Mi para trás é uma coisa. Deste Mi aqui, não desse segundo Mi para cá até o Ré é outra coisa, certo? E se eu quiser dividir mais? Vamos lá. Nesse início eu não vou dar nome aos bois. Como eu disse na aula anterior, análise é percepção, certo? As duas coisas não andam dissociadas, né? Você não analisa uma coisa que provavelmente você não percebe. Inclusive, isso é um tema muito discutido na música dodecafônica, porque você não consegue, na música serial, porque você não consegue de fato perceber a série porque ela é muito alienígena pra gente. Mas a gente vai chegar lá, não agora, falaremos dela. Se eu quiser, então, da primeira parte inteira dividir mais, eu vou até este Fá aqui, onde está a setinha, certo? Do cursor. E aí a segunda parte da primeira parte começa desse lá até o Mi. E aí como é que eu argumento isso? Porque nem tudo a gente vai conseguir perceber com clareza, certo? Às vezes a coisa começa a se tornar, pelo menos no ponto de vista racional, ele começa a se tornar um atributo de uma acuidade de pessoas que treinaram, certo? Mas o cérebro em si, ele absorve toda essa informação. Ele só não consegue fazer a análise disso, tá? Por isso que você para fazer a análise, porque é um processamento, entendeu? Então, quando você faz uma performance, você está na síntese, certo? Você simplesmente já tem as estruturas elaboradas e você apresenta um conteúdo artístico. A análise não. A análise é um processo de análise, como o próprio nome diz, entendeu? Onde você precisa fragmentar os elementos para poder racionalizar. Então vamos lá, racionalizando esse pedaço aí. Por que vai até esse Fá? Se eu prestar atenção nesse trecho aqui, ele é um trecho menor que se repete duas vezes. Então é um trecho menor que se coafirma. Então vamos lá, para eu poder falar desse pequeno trecho aqui, da primeira parte, eu tenho que dividir mais, para você entender melhor. Então, ó, esse aqui é um elemento menor ainda desse
trecho que a gente selecionou. Então, pam, pariram. Eu saí do tom, mas não tem problema. Pam, pariram. Tá, eu que não aceito sair do tom, porque quando eu for botar para tocar, vai ficar estranhozinho aqui. Ok. Pam, pariram. Esse é um elemento menor que o primeiro que eu selecionei, que vai até esse segundo Fá aqui. E aí, ele se coafirma, ele se repete. Pam, pariram, pam, pariram, certo? Isso dá a ele uma coesão. E o que vem depois é diferente, cara. Pam, piriraram, certo? Então, isso é o meu critério para poder dividir. Daqui até aqui, eu tenho mais uma divisão, certo? A minha primeira grande divisão é até aqui. A minha segunda divisão é até aqui. Deste lá até aqui. A outra parte, então, vem daqui até aqui. E nós vamos, então, para a próxima parte. Eu venho até o Sol. Por razões óbvias. Nunca apareceu duas semicolcheias, certo? Então é um material contrastante. Pararam, 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 3 vezes, que é um elemento que se coafirma exatamente igual esse aqui. Pam, pariram, pam, pariram. Dararam, pararam, pararam, certo? A repetição, então, ela traz coafirmação. E a próxima divisão vem até aqui. E aí você tem a conclusão da melodia, certo? Eu vou dar nome fraseológico agora para você? Não. Eu quero que você perceba. É uma melodia folclórica, ela está no inconsciente das pessoas. No entanto, agora você tem um pequeno material. Você consegue dividir ela ao meio e cada meio que você dividiu, você divide de novo ao meio. Porque está muito claro aqui, está muito específico e evidente, por mais que não estivesse antes, que é natural, mas agora está. Bem, dita a primeira parte, primeiro exercício, como é que a gente analisa então o meu processo de criação para uma segunda voz? Se você bater o olho logo de cara na minha melodia de baixo, eu escolhi colocar na voz de baixo, eu poderia colocar uma voz superior, eu poderia fazer de N coisas, mas eu resolvi deixar a melodia principal no agudo, que é onde ela se sobressai, e criar uma voz de apoio embaixo, mais grave. Se você olhar de cara, bater o olho nessa melodia, o esqueleto rítmico dela é o mesmo da melodia principal. Isso já é 50% da minha composição. Eu não preciso ficar mirabolando coisas que eu não domino. Então, quando eu falo retórico, somos todos nós que estamos aprendendo coisas novas, a gente não tem que ficar de loucura. A gente tem que ser inteligente. E eu sei que sozinho não é fácil ser inteligente, a gente vai errar muito. Para isso serve um professor. Então, qual é o teu recurso? Você vai pegar agora o esqueleto rítmico da melodia e vai elaborar uma segunda voz com aquele esqueleto rítmico. Mas aí entra um segundo ponto. Quais são as notas que eu escolho? Tá? E aí isso envolve, de novo, uma série de informações e eu vou pincelar algumas delas, tá? De uma maneira muito simples. Então, a primeira coisa eu preciso pensar, eu estou em Ré maior. Então, eu não posso criar conflito na tonalidade, certo? Se você for ver, na minha composição aqui da melodia, eu começo em Ré e termino em Ré. Na melodia original, ele começa em Lá, mas termina em Ré, tá? Então, nós estamos coerentes na história. Mas como é que eu combinei, então, verticalmente as notas? E a dica que eu vou te dar, ela se remete à teoria. Se você puder, eu te aconselho que você procure, dê uma leitura por alto e me traga suas dúvidas para a gente elaborar, então, essa parte teórica que você precisar, tá bom? Mas sempre na dinâmica da elaboração e da criação do nosso curso.
Então, como é que eu fiz isso? Se você for fazer uma análise de nota por nota, então aqui na cruz eu tenho Ré Lá, depois eu tenho Ré Lá, depois eu tenho Mi Sol, depois eu tenho Fá sustenido, depois eu tenho Ré Lá, Mi Sol. Então aí nos outros eu tenho Dó sustenido, Mi e por aí vai. Se você for procurar na teoria musical, esses intervalos eles são todos consonantes. Alguns consonantes perfeitos, alguns consonantes imperfeitos. Você não vai encontrar aí dissonância, como por exemplo, sétima, segunda, quarta aumentada ou quinta diminuta. Você não vai encontrar isso. Você sempre vai encontrar quinta justa, terça. Eu acho que não tem sexta, mas dos intervalos perfeitos, dos intervalos consonantes, em geral, né, perfeitos e imperfeitos, você teria oitava, quinta justa, terças maiores e menores e sextas maiores e menores, tá? Então, é basicamente o que você vai encontrar aí. Terça, sexta eu acho que eu não botei. Terça, quinta e é isso. Você não vai encontrar quarta também, tá? A quarta ela é meio dúbia, depois a gente vai falar sobre isso. Então, como é que você elabora, a princípio, uma segunda voz? Pega o esqueleto rítmico, mata 50% do seu trabalho e pensa em que tipo de material você tem e experimenta as notas. Então, o que você vai fazer é o seguinte, obviamente você não vai copiar a minha melodia, mas você vai procurar outros caminhos, porque tem mais coisa para falar do que só essas duas coisas que eu falei. Então, se você procurar outros caminhos, a gente vai poder trazer mais elementos de análise para você engrandecer o teu conhecimento de composição. Mas é muito importante que você simplesmente delibere a ideia da criação, tá? Aqui, vamos lá, no nosso terceiro exercício, qual era o critério? Quer dizer, qual era o enunciado? Era você mudar a estrutura rítmica da melodia original, certo? E, enfim, flexibilizar então a interpretação dela, flexibilizar o material melódico dela, o contorno melódico ele vai mudar. Então, depois eu vou botar tudo para tocar, tá? Como que eu elaborei isso aqui? Se você for ver, eu respeitei a origem da música. Todos os fragmentos que nós fizemos, eles estão aí com um elemento de coerência. Então, esse pam, pariram, eu dei uma outra inflexão. Antes era pam, pariram, aí eu fiz pam, pariram. Eu acabei dando um pouco mais de importância à anacruse pelo tempo em que ela dura. Isso por causa da nossa referência anterior, que é a referência da música original, né? Que ela é colcheia. Então, porque essa coisa de dar importância ou tirar importância depende muito sempre do contexto. Então, pam, pariram, e aqui ele vai repetir. Pam, pariram. A segunda parte, que vem até aqui. Pam, tiri, daram, bam. Aí depois vem aquela parte onde seria das semicolcheias, eu botei as tercinas. Tararim, tararim, tararim. E o final. Tam, tiraram, param, pam. Então, qual foi o meu critério? Primeiro, eu precisava entender quais eram as grandes partes da melodia. No caso, como esse é um exemplo simples, eu pude fazer do jeito como foi feito agora, tá? Então, eu separei duas grandes partes e dessas partes eu fiz mais uma divisão, certo? E aí, identificando os elementos que compõem essa divisão menor, eu elaborei, então, a minha modificação, certo? Com coerência. Então, eu respeitei as repetições dos elementos, essas repetições aqui. Eu fiz um material final que respeitou o ponto de apoio que ele mostrou na melodia original, que na verdade vem até aqui, até este Mi aqui, tá? E aí eu respeitei também a ideia central em que ele estava trazendo um material completamente novo, não tinha tercina aqui, eu trouxe tercina, certo? Até aqui. Então,
Então aqui eu tenho um material de contraste e a finalização, onde eu também flexibilizei um pouco o contorno melódico, dando essas síncopezinhas aqui. Esse início aqui também é uma novidade, né? Esse ataque de duas semicolcheias e a colcheia no final, eu acabo dando ênfase sem querer nessa última colcheia. Pam, pariram, pam, pariram. Bom, tem muito o que falar sobre isso, mas depende do contexto. Mas como eu repeti aqui, então eu dei uma coesão, tá? Então a repetição ela tende a dar coesão àquilo que você fez, né? O ouvinte ele identifica aquilo como um lugar comum, certo? Se você traz muita novidade, é um problema. Se você não traz novidade nenhuma, é um problema. Então aqui eu já vou trazer um jargão muito elementar e muito legal da composição, que é: sempre quando você for elaborar uma ideia, seja qualquer ideia, você tem que ter unidade na diversidade e diversidade na unidade. É um equilíbrio bem básico, bem elementar, mas que escapa, né? Quando a gente vai aprendendo as informações, a gente tende a querer ser muito técnico, aprender técnica, mas a gente precisa ser simples. Bem, para finalizar então, vamos ouvir o resultado das duas vozes que eu gravei para você, que eu compus, né, para você ouvir então como que ficou. Vamos lá. E é isso. Olha como é interessante que, apesar de eu ter trazido a modificação da estrutura rítmica da melodia, o meu critério de ter respeitado os elementos essenciais dela, que davam identidade a ela, fez justamente que ela mantivesse a identidade da melodia. Então você consegue ouvir o Cai-Cai Balão como uma variação aí. Eu poderia fazer uma música completamente nova com esse contorno musical, com esse contorno melódico? Sim, poderia. Entendeu? Por mais que ele me remetesse ao Cai-Cai Balão, eu poderia sim fazer a coisa soar completamente diferente. Então, essa nossa primeira aula é basicamente isso. O que você vai fazer então com essa informação? Se você não fez os seus exercícios, você vai usar já essas informações que eu trouxe, tá? E você vai elaborar então a sua... Vamos lá, entrou aqui. Deixa eu mudar aqui. Oi. Então, se você não fez, você vai usar essas informações para elaborar os teus exercícios. Então, assim, a transcrição, não se preocupa, já está lá, copia. Tum. Canta. Você consegue cantar na altura real das notas? Não. Coloca numa altura real. É importante que você consiga se expressar por meio daquele material musical que você está trabalhando, enfim. Segundo, você vai criar sua melodia baseada no padrão rítmico do Cai-Cai Balão. E você vai fazer combinações de notas diferentes. E a modificação da estrutura rítmica, você vai olhar para aqueles fragmentos, todos aqueles fragmentos que nós fizemos, e você vai elaborar os seus fragmentos. E aí você vai ser obrigado a trabalhar a sua flexibilização mental para interpretar a mesma melodia. Você vai ver que não é fácil, com um novo ritmo, tá? Isso a gente vai fazer observações inclusive sobre a interpretação, até na música barroca. Isso você vai já perceber que dá muito material. E aí vai faltar o seguinte: eu tenho o Frère Jacques, eu não sei se eu falei no início,
que tudo isso que você viu aqui, você vai agora aplicar no Frere Jacques. Você vai olhar e você vai fazer a análise, você vai fazer todas as observações de uma maneira mais espontânea possível. Ah, eu tô com dificuldade. Canta até dizer chega. Experimenta você parar em determinados lugares para ver se faz coerência. Se as coisas não fizerem coerência você simplesmente vai deliberadamente escolher lugares para separar as informações. Você vai fazer esse processo de uma maneira mecânica, tá? Então, é basicamente isso. Qualquer coisa me manda um áudio para a gente conversar e não deixa de me mandar o material porque isso vai te engrandecer, ok? Faz então os exercícios e a gente vai se falando. Um abraço.